Só limpar minha lente que tá suja. A continuação, né, no caso, né? Então, vamos começar. Deixa eu pegar meus papelzinhos, tudo anotado. Então, gente, sejam bem-vindos. Boa noite, né? Acho que já podemos dizer, né, que é 6 horas, boa tarde, boa noite. Então, começamos a nossa live. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Quero agradecer primeiramente ao Wander por ter aceitado participar dessa live. Eu que Vamos agradeço. começar aqui com uma leve introdução, né, para falar sobre quem é o Wander, tá? Para quem não conhece, porque a nossa live também tem gente do nosso estado, do Pará, e também gente de fora. Então, vou ler, né, a gente tem que ter um roteiro, né? Wander Silva, ele é comandante MOL, avaliador e preparador físico. Já foi baliza, né, que é o nosso assunto também, e já participou de corpo coreográfico, né, aliás, coreografou, desculpa, né? Iniciou como comandante MOL em 2013 pela FAMONTE, Fanfarra Marieta Monteiro, de Capitão Poço, né, Pará. Participou de diversos concursos, né, e conquistando diversos títulos, entre eles destaca-se tricampeão paraense, né. Já jogou concursos dentro e fora do estado do Pará, jogou, não posso dizer, até me esqueci, porque ele já jogou fora do estado um concurso Sou muito brasileiro. importante. Ó, brasileiro, isso mesmo, muito importante, gente. Ele é realizado, gente, olha, um histórico grande. Então vamos começar com ele, eu vou já entregar a hora para ele, né? Wander, dê suas boas-vindas, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. E agora é com vocês, se apresente aqui, antes de a gente começar nossas perguntas. Tá, gente, boa noite, né? A gente vai dar continuidade à live hoje. Quero agradecer ao Alessandro, quero aproveitar para desejar um bom domingo de Páscoa para todo mundo que está em casa, né? Não tem chocolate, mas tem informação, né? E até comentei com o Alessandro que foi um tema muito propício, porque eu nem lembrava que eu já tinha sido baliza na minha vida. Isso há 7 anos atrás. Então o tema acabou acalhando, né? Certinho isso. E como eu me envolvo muito com esse trabalho de MO e linha de frente, então é uma coisa que eu já convivo há um certo tempo. E vai ser muito importante poder dividir isso com vocês um pouco. Tá, então vamos abrir logo nossas primeiras perguntas, né? Tudo anotado aqui. A gente já vai começar logo com a pergunta mais difícil, né? É uma grande pergunta que todo mundo acha que ainda não se perguntou, já passou despercebido, né? Que essa pergunta vem a atrelar perguntas como pessoas que têm dúvidas, se quer ser baliza, se quer ser mó, ou quer saber a diferença. Então, vamos entregar a primeira pergunta para o Wander, que é qual é a diferença entre mó e baliza? Bom, eu poderia responder de algumas maneiras, mas eu vou colocar, citar algumas que eu acho principal. É, a primeira grande diferença entre os dois é a função, né? Porque Sim. o papel da baliza, eu sempre vou citar a baliza como primeiro por ser o tema e o canal que a gente está envolvido. A baliza, ela é uma figura mais livre, né? Que ela tem muito mais janelas, um leque de opções para se completar dentro de um trabalho, né, dentro de uma montagem, e ela está ali para fazer a ligação entre público e corporação. A baliza ela apresenta, ela é comunicativa, né, ela está ali com o papel de anunciar a chegada da sua corporação e de ter simpatia, mostrar glamour, né, e enfim. Já a parte do MO é uma coisa mais fechada, já é mais voltado para o militarismo total, né? E ele o quê? A baliza apresenta, o MOR conduz. Então daqui a gente já tira a principal diferença entre um e outro, que a gente vai falar um pouco melhor mais para frente. Mas resumindo, diferença entre MO e baliza. Baliza apresenta e MOR conduz. Vando, aproveitando que surgiu uma pergunta aqui que eu até escrevi, porque assim, a gente sabe que a Ah, grande parte da gente não está conseguindo Aleph. ouvir. Tô ouvindo. Então, surgiu uma pergunta aqui minha, que é porque grande parte das informações que estão no Google são meio antigas, né? E é por isso o intuito da nossa live, agregar mais informações para que as pessoas consigam procurar e desenvolver essas funções que elas desejam ter, né? Ou sendo baliza ou sendo mol. Tem uma definição concreta, né? Porque eu acho que tem muita gente que fala uma definição pessoal, tipo,
O que é ser baliza para você? Ah, por exemplo, tem gente que fala, ah, baliza para mim é tudo. Baliza pode fazer o que quiser, entendeu? A minha definição seria baliza é uma bailarina, um indivíduo que fica em frente à banda e ela vai apresentar a sua banda, a sua corporação ao público com um bastão, né? Que é o símbolo da baliza. Então, você acha que tem uma definição concreta para cada conceito? Tipo, tem uma definição universal para o nome mó e baliza? Ou você acha que pode variar? Assim, pro mó é muito mais fácil dizer o que é o mó. Para a baliza, não é tão fácil dizer o que é a baliza. Desde que a gente queira engessar isso dentro de concurso de banda e fanfarra. Se a gente quiser engessar a figura baliza dentro de banda e fanfarra, a gente pode falar a baliza é A, B, C e D. Então, é diferente do mó, porque a baliza do que chegou hoje em dia, do que é usado em banda e fanfarra, ela é todo um agregado. Né? Inclusive, eu tenho aqui algumas anotações que eu posso citar agora para vocês, que mais para frente a gente pode falar melhor. Exemplo, o mó. O mó ele é composto por ordem unida, né? Nacionalmente por ordem unida, Já, e já a fico... gente... E a gente hoje em dia tem bastante acesso a conteúdo de Drummadium que ensina técnica de drill, técnicas de floreios com mace, mas ainda assim não foge muito. Baliza, ela é composta por tanta coisa, olha, aqui eu tenho algumas observações. Ela é composta por elegância, simpatia, glamour, flexibilidade, manobra, ginástica rítmica, ginástica artística, balé, jazz contemporâneo, arte circense, postura, alongamento, teatro... que mais? Tá aqui, teatro, danças folclóricas, mímica, ginástica, aeróbica, muita coisa. Então, se eu chego e falo baliza... 13, eu acho, né? E ainda tem todas as informações. Tá vendo, gente? Então, se eu chego... Eu particularmente não consigo chegar e falar a baliza é X. Se for para responder a função da baliza, eu consigo falar tranquilamente isso voltado para um regulamento de banda e fanfarra. Mas se eu chegar e for querer resumir o que realmente é a baliza, é impossível. Impossível. Até porque tudo que favorecer a baliza, ela vai poder utilizar. Tudo que favoreça técnicas corporais, técnicas expressivas, técnicas de dança, técnicas com elemento, a baliza vai poder ter acesso e implementar o seu trabalho. Diferente da gente que é mó. Né? Então, é muito mais fácil dizer o que é definir o mó em questão técnica do que a baliza. Tá, agora, então, como a gente está querendo entender o que é ser baliza, o que é ser mó, a minha pergunta é, cadê aqui? O que é ser mó, afinal? O que é que ele faz? Qual é a função dele? São duas perguntas. O que é ser mó, primeiro? Bom, ser mó é um papel de grande responsabilidade. Tem mó entrando, como no caso do arcanjo, eu estou vendo aqui, talvez tenha mais pessoas. A gente sabe que é um papel muito difícil, né? Não é fácil. Eu costumo dizer que a gente depende de 80% da banda para a gente ser o que a gente é dentro de um concurso. A gente depende da banda para ter uma média de comando de voz, para ter uma média de comando de mace ou bastão. Depende da banda para ter uma média de marcha, depende da banda para ter uma boa condução, para ter uma uniformidade, para um tudo. Então, ser mó é uma situação muito difícil. Isso falando em questão pessoa. Porém, em questão técnica, é aquela pessoa responsável pela ordem do grupo, é a pessoa responsável pela condução e deslocamento do grupo, é a pessoa responsável pelo domínio musical da corporação, que isso já influencia na origem do Drummadium, né? Então, ser mó é uma questão muito complexa. A gente carrega, dependendo da corporação, 80, 60, 90 pessoas na costa. Então, é muito difícil, né? Então, ser mó, a pessoa tem que ter plena convicção de que ela tem capacidade de ser líder, de que ela sabe ensinar, de que ela sabe conduzir e que ela tem, acima de tudo, responsabilidade. Então, ser mó é um conjunto de muita coisa. Mais coisa surgindo. Isso, vai falando aqui. Sim, fala também, agora aproveitando, qual é a função do mó dentro da banda? Ele é igual regente? Assim, dentro do Brasil, eu costumo dizer que é cada macaco no seu galho. Gente, se tiver alguma expressão que vocês achem estranho, não levem a mal. Eu sou verdadeiro, eu falo do jeito que eu converso com todo mundo. Quero que as pessoas me vejam como eu realmente sou.
Eu costumo dizer que dentro de banda aí no Brasil é cada macaco no seu galho. Fora do Brasil é aberto e os drum majors são preparados para que eles sejam condutores musicais também, colocando para dentro do Brasil ser regente. Né? Eu Aqui já ouvi dentro do isso no Brasil, regulamento, né? é, Tem isso, né? aqui dentro do Brasil, a maioria das competições ainda coloca cada um no seu lugar. Quem é mó, quem é regente é regente, né? Alguns concursos já dão essa abertura. Ah, ele pode ser Desculpa, regente ou isso também? Se o regente faltar, aí ele pode ser. é uma coisa que vai depender muito do regulamento, como já aconteceu no concurso aqui no nosso estado, que foi São Miguel. Se o concurso der abertura, que na ausência do regente, o MOR pode fazer a condução musical da música, ele vai lá sem ser penalizado. Porém, Uhum. ele vai ter que optar se ele quer ser avaliado por regente ou por MOR. Pelo menos aqui ainda é dessa maneira. Porém, dentro de uma competição, a função MOR, fora os ensaios, fora os preparos do ano todo, a função MOR é organizar a banda ali no dispositivo de apresentação, deslocar até a área de repertório e entregar para o maestro. Desse momento, todo o comando fica com o maestro, acabou as 2 peças, 3, não sei, dependendo de cada corporação, passa para o MOR é responsável por retirar a banda do espaço de apresentação. Então, dentro de uma questão avaliativa, a função do MOR é essa: deslocar o grupo até o espaço de apresentação, passar para o regente, toca-se repertório, o MOR pega a banda novamente e tira do espaço de apresentação. Mas tem todo um porém que quem quiser assistir depois, 7 horas, eu vou continuar no meu perfil, uma live só sobre MOL, vocês podem mandar dúvidas lá, porque eu Isso. não vou falar muita coisa de MOL aqui, tá? Sim, Não vou falar muita coisa de MOL aqui. tem alguma sugestão assim de onde repetir? Tem assim mais ou menos registro de onde surgiu o MOR? Em qual Olha, país? existem diversas informações, porque o MOR ele é uma figura, mas em cada continente, em cada país, ele acaba tendo uma origem. Alguns têm origem americana, outros têm origem inglesa, outros têm origem britânica. Já no Brasil, a nossa origem já é dentro do exército militar, né? E assim vai. Então, é muito complicado a pessoa chegar e falar assim, a origem do MOR é X. Geralmente, a gente que cria conteúdo, a gente pega um exemplo e acaba dando. Mas se Uhum. for generalizar, é uma coisa muito complicada, porque cada região ele acaba surgindo de uma maneira, cada país, continente, ele acaba surgindo de uma maneira. Porém, a função acaba sendo uma só: estar à frente de uma tropa para conduzir. Sempre a função vai acabar sendo a mesma. Aí, para quem chegou agora, gente, nós já falamos sobre qual é a diferença do MOR e da baliza, então depois essa live vai ficar gravada, vai estar no YouTube. E a gente falamos também o que é ser MOR, né? Pra gente saber o que é MOR e qual é a função dele. Agora, a pergunta é, qualquer um pode ser MOR? Se eu falar que sim, eu vou estar sendo hipócrita. É uma coisa que não é difícil, não é impossível, mas falar que qualquer um pode ser mó é uma questão muito complicada. Por quê? Tanto o mó quanto para a baliza, a única coisa que eles têm, tem muita coisa diferente, mas a única coisa que eles têm em comum é que os dois precisam ter o máximo de conhecimento musical possível. O mó porque ele precisa fazer a condução musical do grupo e a baliza porque precisa fazer uma composição coreográfica, Vai né? ressaltar isso, gente. É. Então, dizer que qualquer um pode ser mó é muito complicado, porque se chega uma pessoa que tenha dificuldade de coordenação motora, que não consiga marchar, que ela não tenha espírito de liderança, que ela não saiba ensinar, que ela seja ignorante, que ela grite, que ela seja estúpida, é muito complicado. Então, eu agora poderia dizer que não é qualquer pessoa que pode ser mó, por conta dessas razões. Né? Eu acho que tem que primeiro entender, saber o que é. Eu acho que eu posso dar como exemplo que eu fiz que antes de eu querer ser mó, eu estudei por 2 anos o que era, entender a função, tudinho, e depois eu vim como mó. Então eu já Ok. sabia o que fazer. Mas chegar e dizer que qualquer um pode ser mó, tem muita coisa que envolve. Não é proibido, mas Ah, depende muito da pessoa. pois é, porque quando a gente entra numa coisa, por exemplo, né, a gente sempre tem que ter um estudo sobre aquilo, né? Principalmente Com MOR e certeza. baliza. MOR tem uma grande responsabilidade porque ele vai guiar, não é só uma pessoa, vai guiar várias. Agora a baliza tem que ter muito cuidado,
porque ela dança geralmente ou em asfalto ou em quadra, então ela tem que ter muito cuidado com a dança que ela faz. E os balizas que estão iniciando acham que é só fazer acrobacias, então tem que ter muito cuidado com as lesões, porque vamos dizer que é muito comum ter baliza e está iniciando e só olhou um vídeo ali e acha que é dessa forma. Né? Então, parece que a gente está fazendo esse vídeo para que as pessoas saibam que tem um estudo a fazer, para vocês terem um cuidado, porque se vocês comprometerem um órgão de vocês, um osso, né, fazendo uma apresentação, então a gente tem que estudar para a gente futuramente não comprometer nenhum osso nosso e ter nossa saúde livre, entre outras coisas. Então, vamos continuar. Só para complementar, Alessandro, o que tu falou, eu deixo aqui, eu sempre falo para os meus alunos mores e deixo como conselho para quem for baliza. Gente, foi no YouTube e assistiu o vídeo de seja lá quem for, viu um movimento bonito, uma reversão, um lançamento, qualquer coisa, vai atrás de entender a técnica. Aquela pessoa teve um preparo para fazer aquilo. Não vai fazer sem aquecimento, não vai fazer sem alongamento, tem um E começo, um meio, um fim, porque pode causar lesões realmente. Então não é assistir e fazer. isso. Tem que ir atrás da forma técnica de execução. Olha, nós podemos fazer uma live de treino, né? Somente com ele usa muito o bastão, né? Que é o mace dele. A gente podia treinar técnicas. Então vamos continuar, porque o tempo é curto. E vamos lá. Qual é o primeiro passo para ser um mó? O que o mó tem que fazer? Primeiramente, Tem relação. depende da situação. Se ele for querer pedir uma vaga ou se ele for convidado. Se ele for querer pedir uma vaga, ele tem que ter plena convicção de que ele tem percepção. Não precisa ser um músico, gente, mas que tenha percepção musical, que tenha coordenação motora, que tenha espírito de liderança, que entenda e que saiba executar ordem unida, que saiba ensinar, que saiba analisar a dificuldade dos componentes e que saiba resolver cada caso distintamente. Porque dentro de um grupo existe N tipo de pessoas, alguém vai aprender mais rápido, outro não vai aprender tão rápido, alguém vai ter dificuldade com a perna esquerda e outro com a perna direita, e a pessoa tem que saber tudo isso. É a mesma coisa que ser um professor. Ninguém vai numa universidade para dar aula se não entende do assunto. Então, se a pessoa for querer ou pedir vaga numa banda, ou ainda assim que seja convidada, ela tem que pensar, não, eu vou ter essa capacidade de dominar um grupo, eu vou fazer um bom trabalho, não apenas por desfilar e fazer foto e fazer vídeo, pelo seu trabalho. Se a pessoa acha que consegue, bem. Se a pessoa acha que não consegue, eu acho que esperar um pouquinho mais, ensaiar e se preparar um pouquinho mais, nada impede. Gente, é muito válida essa informação, que quando eu estiver velho, meus ossos estiver duro, você mó. Então, gente, vamos resumir. O mó tem que ter conhecimento, né, do que ele faz. Primeiramente, ele tem que ter o conhecimento sobre música, né? E o que mais, Wander? Basicamente, música, percepção musical e ordem unida. Ordem Por unida. quê? Dentro da ordem unida, por que eu vou falar só ordem unida? Porque a gente vai trabalhar a questão física e a questão de comandos. Né? Então, esses dois exemplos são suficientes. Dentro também do manual de ordem unida, ele ensina como ser um líder, como tomar de conta de um grupo, como ensinar a ordem unida, como emitir os comandos, como devem ser respondidos. Então, basicamente isso. Ter percepção musical e entender de ordem unida já é um bom começo. Ok, então vamos para a próxima pergunta. O que é julgado no mó? Aí é uma coisa que já depende. Quando a CNBF começou a avaliar a MOR, que foi no 2008, o primeiro concurso, né, que foi avaliado, a questão de MOR realmente foi a base de congressos e tudo, foi definido apenas 5 quesitos, que é o que são utilizados até hoje, que é comando de voz, comando de bastão, marcha, garbo, uniformidade. Quando eu faço planilhas de avaliação, que eu sou convidado, eu costumo avaliar 10 quesitos. Muita gente acha que é um exagero, que isso não existe, mas eu particularmente acho muito mais justo desmembrar aquilo tudo e avaliar 10 quesitos do que tirar pontos de uma coisa tendo a ver com outra. Exemplo, tem muita gente que vai lá e faz assim, exemplo, no garbo. Tira ali X ponto da pessoa porque o mace dela balançou, porque, enfim, diversas coisas, sendo que existem outros conceitos para isso ser avaliado. Então, quando eu vou avaliar, eu não sei se eu vou conseguir lembrar de tudo agora, mas eu avalio o comando de mace, o comando de voz, o sinal com apito, marcha, garbo, uniformidade, condução,
saudação. Gente, são 10, agora eu não consigo. Tudo Mas bem. ali eu tenho opções de, se for Mace, eu vou observar o do Mace. Não vou tirar ponto no Garbo. Se ele teve alguma questão com a condução, que é uma técnica diferente, eu não vou descontar na voz ou no bastão, né? Então eu desmembro mais para poder valorizar mais o trabalho do Mor. Ok. Agora uma pergunta que não estava no roteiro que eu te mandei, mas eu vou te mandar essa pergunta. Qual é a sua relação com a baliza? Vocês Com treinam a junto? baliza? Treinam a entrada junto? Como é que tem que... Aliás, como é a sua relação e como tem que ser a baliza e o mol? Né? Eu também tenho a minha relação com o mol, que eu peço para ele dar um tempinho para a gente poder apresentar a banda. Né? Tem sempre um treino, eu e o mol, para a gente falar sobre isso, sabe? A gente conversa. Eu não sei como é a sua relação, por isso que é bom essa experiência, para a gente trocar. Bom, é assim, eu já participei por muitas corporações. Comigo, Quando tá? eu posso citar o Alessandro como exemplo. Como a gente já se conhece, quando eu estou à frente da banda, a minha concentração é com a banda. Entendeu? Mas Uhum. ali, como eu sou coreógrafo de corpo coreográfico, eu já fui baliza e auxilio também baliza em algumas técnicas com bastão, eu entendo a necessidade do deslocamento, que a baliza precisa fazer a apresentação, precisa ir até o público, né? Então eu consigo ter essa percepção e consigo organizar melhor esse trabalho. Então, desde o ensaio, quando o baliza tem alguma dúvida, ou se o baliza chega para mim e fala assim, olha, nesse momento aqui eu preciso que segure a banda um pouco, ou o corpo coreográfico, porque eu vou fazer X coisa, eu vou pro solo e aí talvez a banda passe por cima de mim, enfim, né? Então ter essa interação tanto com a baliza quanto com o corpo coreográfico é muito importante, porque são as duas peças que param mais, os dois gêneros que param mais, porque o pilotão, depois que ele desloca, ele vai embora. Mas a baliza faz paradas, o corpo coreográfico faz paradas, e é compromisso nosso, enquanto condutor da banda, entender e dar esse espaço. É sempre necessário, então, a comunicação do mol e da baliza, né? Com Então, certeza, com vamos certeza. continuar aqui. Agora, para minha pergunta que não estava no roteiro é... Cadê? O que é mais difícil para o mol? O que é mais difícil pro Mor? Eu acho que alcançar 100% do que a gente almeja. Uhum. Porque a gente sabe que para a gente ter um trabalho bem avaliado, se a gente tem 60 componentes, não é 58 que tem que executar bem, são 60. Não é 59 que tem que deslocar com o pé à frente e um ficar para trás. Né? Não é dar o comando para iniciar a peça e um trompete sai na frente, ou a gente vai encerrar a peça e um bubo ultrapassa, como já aconteceu comigo. Então é muito difícil. O que é mais difícil para o Mó é conseguir o objetivo de fato, que é conduzir e ter a ordem do grupo. Mas por que acontece? Muito rodízio de componente. Infelizmente acontece em todo lugar. Tem banda que ensaia com 10 pessoas numa sexta-feira, no sábado tá com 50 no concurso. E a gente fica prejudicado. Então é muito difícil a gente conseguir o nosso objetivo de condução, tanto de grupo quanto musical. Não é impossível, mas é bem difícil. Agora que você também já foi baliza, né, Wander? Eu queria saber qual foi teu maior desafio como baliza e como mol. Porque eu tenho meu desafio, mas eu não sei pra ti como foi ser baliza e ser mol, né? Porque tu foi os dois. Então eu queria saber qual foi o teu desafio dos dois. E por que foi que tu desistiu, né, de ser baliza? Porque deve ter um desafio aí pra você ter parado. Com certeza. Gente, assim, falando rápido, 2013 eu saí por 7 corporações. Pet. 7 corporações em um ano. Eu fiz ali um leve estágio porque eu não estava mais aguentando. Eu queria ficar em banda e eu não sabia o que eu queria. Eu fui baliza, aí eu fui mó, eu fui coreógrafo, eu saí no corpo coreográfico. Em cada banda que me convidava, eu dizia que eu queria ir de um jeito. Até eu sair de baliza. Aí, resumindo, por que eu não quis ser baliza e por que eu quis ser mó? Ser baliza é uma questão que eu acho que tanto para baliza quanto para mó, a naturalidade já te leva para o caminho. Eu acabei não tendo a flexibilidade que uma baliza precisa, eu acabei não tendo o domínio dos elementos de ginástica que uma baliza precisa. A parte coreográfica eu me saio bem porque eu monto o corpo coreográfico. Mas a questão de flexibilidade, a questão de técnicas de ginástica, artística, rítmica, técnicas de... Deixa eu ver aqui um outro aqui. Só um segundo. Acrobacia.
Para mim foi muito difícil, porque a gente, principalmente o baliza masculino, que tem que fazer muito exercício de força, o Júnior tá online junto com o Tucci aqui, acabei de ver, De né? junho. E ele fazia muito exercício de força e eu não tinha essa praticidade. 2013 foi para mim um teste, né? E por que eu fui para a parte do humor? Porque a minha questão corporal me favoreceu mais. Mas Uhum. para isso, uma coisa muito importante, eu tive que sacrificar a minha dança. Eu tive que parar de dançar para eu poder ter a postura corporal que a categoria estava me exigindo. Porque uma vez eu fui para um concurso, 2013, que eu citei ontem, e um jurado de música, que é o Daniel Apolaro, estava avaliando a peça da banda, mas quando acabou a apresentação, ele desceu do palco e veio falar assim comigo. Ele é arranjador, é músico. Falou assim, olha, a próxima vez que tu quiser vir de mó, não vem rebolando, venha marchando. Então, como eu dançava muito, o meu corpo era muito, muito mole, eu rebolava com facilidade, até andando. Então, eu tive que parar, tive que sacrificar. Então, eu não fui baliza porque eu não consegui o domínio corporal de flexibilidade, não consegui o domínio de elementos de ginástica, que é bem difícil para quem não tem o dom. E preferi ir para mó porque desde sempre eu tenho facilidade em liderança de grupo. Então, só tive que me aperfeiçoar um pouco mais. Amiga, eu não sei você, mas eu não tive acesso a profissionais para me ensinar. Eu sempre fui só eu. Fui procurando na internet e com um ano que eu ia perdendo concurso, eu ia tirando notas baixas e vendo as dicas já dos jurados, né? Eu fui melhorando. Mas se eu tivesse um profissional igual você ou igual o Junho me treinando, eu tenho certeza que o meu destino, o meu futuro iria ser diferente, né? É isso que muda para as pessoas, porque tem gente que não tem a mesma oportunidade, né? Não tem um treinador específico para ajudar. Graças a Deus que hoje em dia temos as redes sociais como esta que está propiciando o conhecimento, né? Então agora vocês já conhecem a gente. Se vocês precisarem da gente está aqui. Você que é MOL, você que é baliza, nós estamos aqui para ajudar. Então, vamos continuar. Eu não voltaria a ser baliza não, né? Pelo visto. Não, a Então, gente nunca baliza, nunca mais. vamos dizer então que se fosse algo em comum, obrigatório para o MO, seria que a baliza tem que ter basicamente, né, conhecimento da ginástica rítmica e o MO seria conhecimento da ordem unida, não é isso? Isso. Ok, tá. Vou até escrever aqui depois. Vamos lá para outra pergunta. Como foi sua experiência com baliza? Né? Ali você já falou, né? Vamos passar para outra logo. A outra é como você lidar com as críticas. Críticas de que tipo? As críticas, vamos dizer assim, dos outros maiores, das pessoas que não me entendem muito, ou Ah, gostam de mas falar. referente a Elmore? Sim, referente ao mal, isso. Como você Bom, lidar numa apresentação, você sai, alguém tá para falando de você e tal. Sempre para tem isso. para ressaltar a minha resposta, eu vou repetir o que eu falei no começo. Gente, eu sempre falo a minha verdade, tá? Sem receio de nada. Então, tipo assim, a minha verdade enquanto críticas é a seguinte: se alguém chegar pra mim e falar que alguma coisa tá errada e eu souber que ela sabe mais do que eu vou atrás de aprender com ela, desde que ela me prove que tá certa. Se for alguém que critique por criticar e que eu já sei que não tem conhecimento técnico o suficiente ou até mesmo prático para corrigir a execução que eu fiz, eu desconsidero. É Uhum. basicamente isso. Ah, ok, entendi. Muito bem, olha. Uma boa dica para vocês que estão iniciando como lidar com as críticas. Agora, a gente sabe que dependendo de estado, região para região ou concurso para concurso, na tua opinião, tu acha que deveria ter porque tem a CNBF, né? Mas também tem gente que vamos dizer que é contra, e cada um faz o seu regulamento, faz as suas coisas. Tu acha que deveria ter um regulamento único, universal, para todo mundo seguir? Eu acredito que sim, e eu sou uma das pessoas que vem lutando por isso há um certo tempo. Porém, eu costumo dizer que é muito cacique para pouco índio. O que eu quero dizer com isso? São 20 e poucos estados, 27 estados, cada um tem a sua entidade, cada um tem o seu regulamento, cada um tem as suas referências em cada segmento, então cada um vai querer defender o seu trabalho. Eu acredito que é por isso que até hoje não entrou num consenso ainda.
Entendeu? Porque, exemplo, se na nossa região a gente consegue fazer um trabalho mais militarizado, mais voltado para técnicas de hidromédio, para outros estados isso é tido como uma coisa não tão bem aceita, que é tido como uma coisa limitada, que tem que dar espaço para o mó se expressar, sendo que não é bem por aí a figura do mó, né? Então eu acho bem difícil. Porém, iria favorecer bastante. Porque, exemplo, para quem toca trompete, a pessoa não vai vir aqui no Pará e tocar trompete de um jeito e lá em São Paulo de outro jeito. Ela vai tocar trompete em todos os estados. Então, é muito complicado. E iria ajudar bastante, sim, que tivesse uma avaliação o mais próxima possível de um regimento técnico nacional para a gente. Seria bem mais viável. Uhum. Tu acha que o Mó, como ele também comanda a banda, ele deveria saber todas as funções que acontecem dentro da banda? Tipo, ele tem que saber a função da baliza, ele tem que saber a função do Mó, ou não? Acho que isso é livre, cada um faz o que quer. Eu acredito que iria favorecer bastante, mas também eu acredito que depende muito de cada pessoa. Eu colocaria o Mó como a segunda pessoa obrigatória a entender cada área da banda. Primeiramente, o coordenador. Porque muitas das vezes tem muitos congressos que só o coordenador tem vez de voz. Quando chega na parte de baliza, ele não sabe defender a baliza, não sabe defender o mó, não sabe defender o corpo coreográfico, não sabe defender o pilotão, mas chega na parte melódica e ele fala tudo o que deve e o que não deve. Então eu acredito que a pessoa principal a ser obrigada, aspas, a entender toda uma corporação seria o maestro por conta de defesa, mas também o mó, porque ele é o segundo responsável de toda a corporação. Então, se alguma dessas áreas necessitar de ajuda, o mó seria a pessoa encarregada de fazer, de dar esse auxílio. Você também já foi Mó lá fora, né? Que foi muito legal isso. Eu Ano queria te passado. perguntar sobre o Mó tem que andar em linha reta, em zigue-zague, como é que é isso, né? Que a gente vê tantas diferenças. Assim, eu particularmente prefiro fazer a condução dentro do eixo da corporação, no caso, no meio da corporação. Esse zigue-zague que a gente costuma falar, ele é uma função que raramente tem algum mó que utilize certo. Eu, particularmente, não gosto de utilizar. Como que chama? Chama deslocamento bilateral. Nem é zigue-zague. Exemplo, a banda está aqui, Tão a técnico. banda está aqui. Né? Aqui é a banda. Então, o eixo da banda aqui. Tem situações que a banda tem 6, 7, 8 colunas e que fica difícil de alinhar e que as pontas acabam se desalinhando. Esse deslocamento bilateral, que chamam de zigue-zague, serve para aprumar a banda novamente dentro do eixo, que é o quê? Se eu sei que o eixo é aqui e essa ponta estiver alinhada, eu vou me deslocar até aqui de forma diagonal até esse ponto. E essa minha fila vai ter que entender que ela vai ter que se alinhar comigo. Então, a fila vai, entra de novo. Se esse lado aqui saiu, novamente lá vai eu pro lado ali. Lá pro outro lado da esquerda. Esse zigue-zague que o pessoal chama, que é, no caso, deslocamento bilateral, é para alinhar as colunas da ponta. Não é para ficar dando close, como eu costumo dizer, entendeu? Para ficar passeando de um lado e pro outro e beijo, gente, boa noite. Não é para isso. Tudo que tanto a baliza quanto o mó, tudo que a gente faz, tudo tem uma função, nada é por acaso. Nada é para enfeitar, tudo tem um porquê. Ok, estamos chegando ao final já, então nós vamos para as perguntas, né? E agora eu vou te fazer algumas perguntas e tu vai ter que responder rápido, tá bom? Tá Ai, pronto? meu Deus. Meu Deus. Ah, não sei se eu tô pronto, não. Vou prometer. Vamos lá. Uma Peraí, referência. falta quanto tempo? Faltam 20 minutos por aí. Tá, Acho que eu quero acabar antes, porque senão fica muito grande no YouTube. tá bom. Ai, meu Vamos Deus. lá. Uma referência. Jason Paggio, o maior campeão mundial. Ok. Uma banda. Uma banda, Dos sonhos. Vai, vai. Farmonte. Um monte. Dos sonhos? Não, é porque foi a que me deu oportunidade primeiro. Tá, ok. Tá. Um título. É campeão geral em Santa Isabel 2015. Já foi jurado lá, né? Foi a primeira vez, não foi? Ah, arrasou. Uma pessoa importante pra você. Pra mim, No mundo de bandas. Uma pessoa importante no mundo de bandas. Cristiano Bicudo. Ok. Uma viagem, um concurso. Um- É. Ah, eu disse no Paraná agora, no passado, esqueci o nome do concurso. Sinfaban.
Tá, ok. Uma peça de entrada que tomava. Ah, é a do Irene, do Bon Jovi, eu não sei falar o nome. Uma maior conquista. Ah, é a que eu tive agora em setembro, mas não posso falar ainda, setembro do ano passado. Hum, tá, vou responder agora. Eu nunca, tá bom? Vamos lá. Já deixou o Messi cair? Já, Já ficou 3 vezes. 3 vezes? Já ficou triste porque não ganhou? Dependendo da situação, sim. Se for questão de avaliação injusta, fico. É, já foi injustiçado? Já. Já, Já esqueceu o Messi em casa e pediu emprestado no concurso? já. Inclusive, nesse dia também caiu. Oh, meu Deus, não tá nem ensaiado. Vamos lá. É, já fui ou saí com uma banda em cima do dia, ensaiando um dia antes? Já com a de Santa Maria. Ensaiei uma sexta-feira, fui pro... Banda, hein? Travou, explica de novo, travou. Com a Bomasp, que eu ensaiei numa sexta, disputei num sábado lá em Capanema, mas ainda acabei ganhando assim mesmo. Oi, nós. Ai, que saudade, quero ir de novo contigo. Então, gente, vocês podem mandar suas perguntas agora, alguma dúvida, que já já vamos encerrar. Vamos ver aqui, tá Bom, muito mais próximo dele. se o pessoal não quiser mandar perguntas, mas eu vou acabar passando o resto do conteúdo que eu tenho aqui anotado, que é bastante Então, tu vai coisa, falando tá? aí, qualquer dúvida, eu vou levantar a mão, aí tu vai parar aí, tá bom? Vou Tá ficar bem, lendo. perfeito. Ótimo, vamos ficar Então, lendo. gente, ainda em cima do tema, eu quero falar umas coisas importantes para vocês. Sobre diferenças de função e característica. Quando a gente pensa logo na característica baliza e mó, a gente pensa logo baliza ser feminino e mó ser masculino. Então já tem essa diferença característica de gênero. Por quê? É muito comum ter baliza feminino porque a figura baliza exige glamour, exige elegância, esse tipo de coisa. Então acaba que já se liga à figura feminina. Já o mó liga para a figura masculina por exigir rigidez, ordem, enfim, um monte de coisa que é chato, né? E acabam ligando para a figura masculina, e até porque a origem do comandante sempre foi masculina. Então acabam ligando para a figura do homem. Nada impede que seja uma mulher. Mas por questão de origem, acaba ligando o gênero mó sempre mais para o homem e a baliza sempre mais para o feminino. Em questão estética, baliza, né, tem a questão de composição, que foi o que eu falei ainda agora. N coisas. Tem elegância, simpatia, glamour, flexibilidade, manobra, malabarismo, ginástica rítmica, ginástica artística, balé, jazz contemporâneo, arte circense, postura, alongamento, muita coisa, né? E já pra gente, enquanto mó, é mais uma questão estática, né? Mas que também exigem técnicas de aperfeiçoamento, né? E ali mais voltado para a questão do militarismo. E a baliza, vocês viram que tem um leque imenso de opção para fazer uma composição, né? Olha, Wander, uma pergunta bastante interessante. Devemos dar comando de voz na entrada ou na frente da banda, ou em frente ao pavilhão? Gente, isso é muito fácil de responder e muito fácil de entender. O comandante Mó, ele é comandante Mó da corporação musical. Entendeu? Aqui no Pará, a gente não faz avaliação de pelotão cívico. Porém, dentro da avaliação de pelotão cívico, quem dá os comandos de voz e faz a condução do pelotão é a bandeira do Brasil. Então, por isso que ela vai na frente, por questão de hierarquia, e é a maior patente que está dentro de uma corporação, é a bandeira nacional. Então, a bandeira nacional também tem que se preparar com comandos de voz, com ordem unida e N coisas. Então, o MO está ali para conduzir a parte musical, o pelotão é para ser conduzido pela bandeira do Brasil. Então, resumindo, o MOL tem que dar comando de voz na frente da banda ou de frente ao pavilhão? Na frente da banda. Ok. Na frente da banda e de frente para a banda. Tá. De frente pra banda, gente, olhando pra ela. O Felipe Amorim perguntou: a questão dos torneios irão acontecer, Wander? E quais serão? Questão dos torneios. Irão acontecer? Gente, eu não sei, depende do coronavírus. Eu não sei como é que vai ficar.
né? É assim que encerrar, a minha intenção é a seguinte, assim que encerrar esse período de pandemia, mesmo que não tenha concurso, ainda assim é fazer o torneio para poder tirar esse peso, pelo menos, do pessoal que é maior. A gente ali ter o nosso momento de extravasar. Então, eu espero que tenha. Wanda, o cara isso perguntou. Wanda, o que te mais incentivou a seguir a ser um mestre? Qual foi o momento que Mestre. você disse que isso é o que eu quero para minha vida? O Cário, ele já foi meu coordenador. Ele é de Maracanã. Ele também já foi, agora que eu lembrei, né? Eu já saí com ele algumas vezes. Bom, 2013. 2013, como eu falei ontem, quando eu fui para o concurso de Marituba, sem entender de nada e ganhar um concurso em cima de pessoas que já estavam no segmento, para mim foi tipo assim, eu consigo fazer isso. Então agora só depende de mim, de eu estudar, treinar e me aperfeiçoar. Eu só fico para trás se eu quiser. Então, Olha, 2013, onde é que encontra a apostila de Mó? encontra o quê? Apostila de Mó, informações, né? Gente, tem muito conteúdo no Google, tem muito PDF, muito site, muita coisa. Porém, assim, ler tudo e entender o que vai te fazer bem para tua banda, para tua competição. Eu costumo fazer apostilas para as minhas palestras, especificamente voltada para treino de corporação e para competição de concurso. Todo mundo aprende muito fácil. Porém, nunca mais eu fiz. Olha, Mas no Google tem bastante informação. uhum. Tá, vocês estão procurem ou qualquer coisa pode entrar em contato com ele daqui a pouco e depois dessa live vai ter outra live. Tá conseguindo ver aí? Ah, tá. Deixa eu lembrar o pessoal. Gente, quem que tiver mais dúvidas e quiser fazer pergunta sobre Mó, quando É acabar sobre... aqui no Alessandro, eu vou lá pro meu perfil fazer uma só por Mó, só pra Mó, tá? É @vandersilva.com.br. Segue lá, que 7 ou um pouquinho a gente vai estar começando a nossa live lá só voltada para assunto de Mó. Vamos lá, o SC Matos perguntou: o que acha sobre o pedido para dar continuidade à apresentação em frente à banca de jurados? Eu não gosto, eu nunca fui a favor disso. Ano passado eu disputei fora no Paraná 2 vezes e nenhuma vez eu pedi permissão. Embora o regulamento fala que seja facultativo, eu não acho interessante porque, gente, para mim, meu pensamento em questão de lógica de concurso. Só tem Um concurso é feito toda a estrutura, a banda paga a inscrição, a banda paga ônibus, a banda se desloca até ali porque sabe que vai tocar. Por que eu tenho que chegar no concurso e ainda pedir para tocar se eu estou ali para isso? Então, na minha cabeça, a minha única concepção de não aceitar é por isso. Mas muita gente fala que é uma questão de respeito, que não sei o quê. Eu prefiro usar como respeito ou a continência ou a saudação. Para mim já é o suficiente. Mas pedir para tocar, eu acho que já é demais. Eu, particularmente, não sou a favor. Ó, o Cassiano Simon perguntou: mas já fui penalizado. Aqui no Paraná, Paraíba, desculpa, gente, pois dei um comando em frente à banda e onde dizia que o MOL deve dar o comando em frente à corporação. Cadê? Desculpa, a gente que tá falando aqui, tô conseguindo ver. Em frente à corporação, ou seja, entre o nome da banda e o pavilhão. Ele foi penalizado porque ele falou de frente ao Bom, pavilhão. aí é uma questão que já vai interferir com o teu avaliador. Já vai ser do que ele interpretou dentro do regulamento. Porque se for uma pessoa que realmente vai entender o militarismo, o manual de ordem unida, a função do MO, ele vai saber que o MO vai estar sempre à frente da tropa. Ele é responsável pela tropa. Até porque, exemplo, o drum major. O drum major, para ele ser drum major hoje em dia, ele saiu de dentro da banda. Era uma pessoa que tocava tambor, que tinha bastante precisão rítmica, que conseguia conduzir a questão musical, por isso a nossa cobrança de entender a questão musical. Saiu da banda, lá das últimas fileiras da banda, de um tambor, de um bumbo, e foi para frente da banda para conduzir a música da banda. Então, infelizmente, foi uma questão da interpretação do teu avaliador. Ok, alguma pergunta sobre MOL e balizas dos juntas? Tá, gente, então enquanto chega a pergunta, eu vou falar mais um pouco. Isso. Questões distintas ainda sobre baliza e mó. A baliza ela é avaliada separadamente da banda. A única obrigação da baliza com a banda é manter as cores e expressar corporalmente o que a banda está tocando. O mó é julgado junto com a banda os comandos, a uniformidade, o deslocamento, o garbo.
tudo. Então, até isso aí também já dá uma leve diferença em questão de avaliação. A Mó baliza também é é julgado. avaliada separadamente e o mó junto com a banda. O Mó é julgado na saída também, ou não? Depende muito do regulamento. Se ele avaliar a retirada, ele vai ser avaliado na saída sim. O cara se perguntou, Wanderson, tem alguma diferença no termo comando para bandas na Europa e pra gente no Brasil? Eu não entendi direito. Se puder mandar outra explicando melhor, eu respondo. Eu não entendi direito. Acho que ele quis dizer que se tem alguma diferença nos comandos do MOL, os comandos no Brasil e na Europa. Ah, tá. Assim, o que acontece? Para os Estados Unidos, assim, para países que a cultura militar ainda é bastante valorizada, existem manuais de regimento, que inclusive muitos moros têm acesso, eu também tenho, eles têm padrões de regimento, eles têm padrões de comando. Que toda parada festiva que você for assistir, todos os comandantes dão o mesmo comando, porque eles seguem uma linha de execução. Já no Brasil, não. Já no Brasil, tu tem que entender o que é o bastão, o que é o mace, o que é o comando de voz, a emissão e a resposta. Porém, ali a, a manobra de tudo isso fica uma questão muito, muito particular de cada um. Como a gente já tá quase no final, né, tem uma coisa nesse caderninho aí, que eu sei que tem muita coisa pra Gente, falar. eu observei muita coisa aqui de baliza, olha, gente. A Senão não deu pra falar hoje ainda. apostila, Wander versus Baliza. Uma ótima ideia. Bora Olha, fazer. teve um menino que perguntou aqui quantos Cadê? comandos de voz são obrigatórios. O Em questão Casquinha. de regulamento, todo o regulamento pede no mínimo 3 comandos de voz diferentes. Uma falha que eu sempre observei nessa questão. Pede 3 comandos de voz, porém não diz em que momento eles vão ser avaliados, em que momentos devem ser dados. O MO tem ali, dependendo da banda, 20 minutos contando com a saída para se apresentar. Mas se ele não der 3 comandos de voz na entrada, o avaliador vai lá e tira ponto dele. Ou dá 0, ou dá média baixa, né? Então, mas Cassiano pedem 3. perguntou aqui, né? Pergunta muito legal, que é uma pergunta interessante, porque é obrigado uma a usar apito? E qual é a função do apito? Não é obrigado a usar apito, tá? Eu utilizo apito, para quem me acompanha, me assiste, sabe que eu utilizo, mas a principal função do apito é como sinal de alerta, né? Porque ele tem um alcance auditivo muito, muito melhor do que a voz, né? E cada tipo de silvo, ele também tem respostas diferentes. Os sinais de apitos têm situações diferentes. Ele pode ser usado em conjunto com o mace, né? Para evitar mais falhas em questão auditiva e visual, porém ele não é obrigado. Mas a grande a questão de uso dele é questão de alerta mesmo. Eu, particularmente, sou baixo, para quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou baixo, meu tom de voz não é tão alto. Então, exemplo, eu disputei no Paraná ano passado. Se eu fosse dar só comandos de voz, minha voz não iria alcançar o último da fila. Porque era numa quadra, tinha gritos e tudo. Então, nesse momento, o apito me auxiliou bastante. Não substitui a voz, nunca. Mas pode ser implantado dentro da condução para dar um auxílio maior. Eu não lembro de ter feito alguma apresentação comigo usando apito. Eu Tu sempre fez usei. Usei. Tu fez aquele Mais dia perguntas? com apito em Capanema? Acho que sim. Nem lembro, tá tão velho. Oh, meu Deus, esse rumo de banda. Gente, então, Wander tem uma coisa mais pra falar, porque a gente já vai encerrar já, faltam 10 minutos, Wander. Bom, é isso. Então, gente, não consegui falar tudo, né, do que eu queria. Anotei muita coisa, mas a gente vai dar um jeito de fazer conteúdo para vocês, ou postar no meu perfil, ou no do Alessandro também, não sei. Nós Mas quem estamos aqui tiver pra mais dúvidas sobre Mó, vai lá pro meu perfil agora, @vandersilva.com.br. Segue lá, que eu vou já abrir lá para responder só coisas referentes a Mó, tá bom? Não tem tema, vocês vão mandando e eu vou respondendo. Ok. Gente, então vamos ficar por aqui. Eu quero agradecer a presença de todos, a presença do Wander. Muito obrigado, Wander. Agora, também quero convidar vocês para ficar logo na live dele. Agora, vão lá pro perfil dele, que vai ter uma live só para tirar dúvidas de MOL. Né? O Wander diz que faz todo domingo essa live para poder tirar dúvidas do MOL. Então, aproveitem, o conhecimento dele é vasto, já foi para outros estados, né? Jogou no Pará, aqui foi Santa Catarina, foi Paraná também.
Então, gente, corre pra lá. E eu tô agradecendo a todos que vieram. Deixar um grande beijão e depois vai estar disponível no YouTube, tá? E amanhã tem mais live com a Melissa Agostinho, que é baliza lá em São Paulo, tá bom, gente? Durante a semana vai ter muitas entrevistas, muitas lives aqui no meu Instagram, tá? Grande beijão. E agora deixo com o Vânia também para deixar o seu abraço. Tá, eu quero agradecer, gente. Se eu não conseguir suprir todas as dúvidas, o tempo foi pouco, mas vocês podem mandar pergunta que eu respondo para vocês, tá bom? E se fiquem à vontade de entrar lá no Instagram, perguntar. E se eu puder ajudar vocês, vou estar sempre à disposição. Tá bem? Obrigadão. Diga a mesma coisa. Se precisar de baliza, de ajuda, estou aqui em uma Vander. Tá bom? Então, um beijão, gente. Até mais, até a próxima. E ficamos por aqui. Tchau!